Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento e que esta palavra reacenda em você uma fé viva, ousada e inabalável no poder de Deus. Hoje meditaremos sobre uma verdade que rompe toda limitação humana. Para Deus não há nada absolutamente impossível. Não é apenas uma frase, meus amados irmãos, é uma realidade espiritual que transforma a nossa maneira de viver. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais esse dia, pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua fidelidade. Fala conosco, meu papai querido. Fala conosco agora por meio da tua palavra, por meio desse devocional. Nós confiamos plenamente em ti, papaizinho querido, acima de qualquer circunstância. É o nosso clamor, é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, o texto para o nosso devocional de hoje, o texto principal, está no Evangelho de Lucas 1:37 e diz assim: porque para Deus nada é impossível. Amados irmãos, essa declaração não foi feita em um contexto provável. Pelo contrário, ela foi feita em um contexto bastante improvável. O anúncio do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Maria, uma jovem sem ter conhecido o homem, recebe uma promessa que humanamente não fazia nenhum sentido. E é exatamente nesse cenário que Deus declara: nada é impossível. Isso confronta diretamente a nossa lógica. Porque nós estamos acostumados a olhar para limitações, para recursos, para circunstâncias, para aquilo que é possível aos olhos humanos. Mas Deus, não há limitação. Não existe limite para Deus agir. Em Gênesis 18:14, o Senhor já havia perguntado: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? E essa pergunta, meus irmãos, ela atravessa gerações e continua sendo feita ainda hoje. Haveria algo difícil para Deus na sua vida? Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece sem solução, um problema que parece maior do que você, algo que já tentou resolver e não conseguiu. E naturalmente, você começa a pensar: isso não tem mais jeito. Mas a palavra do nosso Deus está dizendo o contrário. Jeremias 32:17 está escrito: ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste o céu e a terra com o teu grande poder. Não te é maravilhosa demais coisa alguma? Olha isso, meus irmãos. Nada é difícil para ele. O Deus que criou o universo, que sustenta todas as coisas, que tem poder sobre tudo, ele não encontra dificuldade naquilo que te limita. Mas existe algo importante aqui. O impossível para nós é o ambiente onde Deus opera. Quando tudo está sob controle, quando tudo é possível, não percebemos tanto a ação do nosso Deus. Mas quando chega o limite, quando não há mais saída, quando humanamente acabou, é aí que Deus se manifesta. Veja Mateus 19:26. Jesus declarou: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Percebe, meus irmãos? Existe uma diferença. O que é impossível para nós não é para Deus.
E isso muda a forma como você encara a sua realidade? Você já parou para pensar quantas vezes você limitou aquilo que Deus pode fazer? Quantas vezes você orou, mas no fundo não acreditou? Quantas vezes você pensou, Deus pode, mas no meu caso. Hoje Deus está quebrando esse tipo de pensamento, porque Ele não trabalha baseado nas suas limitações, Ele trabalha no poder dEle. Aleluias, glórias a Deus! E a Bíblia nos mostra vários exemplos disso, meus irmãos. Êxodo 14, 21 e 22, o mar se abre, algo impossível. Em 2 Reis 6, 6, o ferro flutua, algo impossível. Em João 11, 43 e 44, Lázaro ressuscita, algo impossível. Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. O problema não está no poder de Deus, claro que não, meus amados irmãos. Está na nossa fé. Hebreus 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, para nós existe algo impossível, viver sem fé. Mas quando a fé entra, o impossível começa a perder força. Talvez o que você precisa hoje não é uma nova solução, é de uma nova perspectiva. Parar de olhar apenas para o problema e começar a olhar para o poder do nosso Deus. Porque quando você entende quem Deus é, você para de medir as situações pelo tamanho delas e começa a medir pelo poder dele. E isso muda tudo, meus amados irmãos. Mas aqui vai uma pergunta. Você realmente crê que Deus pode fazer o impossível na sua vida? Ou você já se conformou com a situação? Hoje, Deus está te chamando a crer de novo, a confiar de novo, a esperar de novo. Não porque a situação mudou, mas porque Ele não mudou. E se Ele disse que nada é impossível, então nada é impossível, meus amados irmãos. Que hoje a sua fé seja renovada, que a sua esperança seja restaurada e que você volte a confiar plenamente no Deus do impossível. Aleluias, glórias a Deus. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso papaizinho querido, nós te agradecemos porque não existe nada impossível ao Senhor. Fortalece a nossa fé, tira de nós toda a incredulidade e nos ajuda a confiar plenamente no teu poder. Que possamos olhar para as situações não com medo, mas com fé. É o nosso clamor e oração no nome de Jesus. Amém. Aleluias, glórias a Deus. Amados irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade permaneça em seu coração. Para Deus não há nada absolutamente impossível. Ore, permaneça, confie e fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Ele assim o permitir.